números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. E deixou a bola passar na ponta, tira gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. O Vila sempre teve, assim, uns torcedores muito corajosos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. Porque o ambiente era muito pesado, né? A emoção era muito grande naquela época. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Primeiro tempo estava 2-0 pro Riachuelo. Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou. Correu. E chutou. Joel Marcelino dos Santos é mais um exemplo de mineiro que fez sucesso no campeonato goiano das décadas de 1960 e 1970. Antes de se mudar para Goiás, Joel passou por muitas aventuras no futebol. Foi até operário em fábrica de avião, pelo esporte que sempre amou. Teve ainda que lidar com a rejeição do pai pela escolha de ser jogador profissional. Em terra Anhanguera, fez história no Goiás Esporte Clube. Joel foi o goleiro do primeiro título goiano da história do clube, em 1966. Ganhou também o bi em 71 e 72. Dono de muitas histórias, Joel Marcelino foi precursor na função de preparador de goleiros no futebol goiano e foi nesta condição que Joel voltou a levantar um caneco, desta feita com o Vila Nova em 1993. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o clube do povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do campeonato de profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de Tintas Colatex, pintando com arte, e Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. E hoje estamos recebendo Joel Marcelino dos Santos. Por Joel, quem é Joel? Joel é um rapaz, senhor, hoje é um senhor, era um rapaz na época, com 20 e poucos anos, 18 anos, 19 anos, e sou casado, tenho 3 filhos, 7 netos, 3 noras, e vim para Goiás em 1965 e estou aqui até hoje. Joel, o que tinha para fazer de bom em Pitangui? Em Pitangui eu fui criado, morava na roça. E lá na roça a gente trabalhava de capinar roça, plantar milho, colher milho. E meu pai também mexia com olaria. Então nós éramos 14 irmãos. Já tinha um time de futebol em casa. Lá tinha um time de futebol. O homem era 9, né? As mulheres tinham que ficar na reserva para nós. Mas então eu sempre trabalhei, né? Braçal com meus irmãos, meus familiares. E aí mudamos para Belo Horizonte,
onde meu pai continuou mexendo com olaria, fazendo tijolo naquela época. E eu trabalhei muito tempo em cerâmica, até os 12, 13 anos. Mas sempre gostei de jogar futebol. Entre uma capinada e outra, não sei se você chegava a lidar também com gado, dava tempo de brincar de futebol lá? Vocês arrumavam uma bola lá? Sempre nós tínhamos uma bolinha de pano, quando não tinha uma bolinha de borracha, mas nós fazíamos a nossa peladinha entre os irmãos, os amigos, sempre gostamos de fazer uma peladinha. E você sempre foi goleiro? No princípio não, eu não queria ser goleiro, porque era o meu tamanho, mas sempre faltava um goleiro. Qual que é a sua altura? Hoje eu diminuí, né? Na época eu tinha 1,72 m. Como assim diminuiu, seu Joel? Vai ficando velho, vai diminuindo. Mas na pelada dos seus irmãos lá, você era goleiro? Você jogava de quê? Não, eu jogava de ponta direita, não gostava de jogar no gol. Depois, quando mudamos para Belo Horizonte, eu tomei gosto de jogar no gol. Jogando com bolinha de pano, aprendi a jogar no gol. Seu Joel, e era goleador ou não? Fazia muitos gols ou não? Como ponta esquerda? Não. Ponta esquerda não, só bato com a direita. Inclusive, quando eu tava no Goiás, o Macalé, o Alexandre, esses caras falavam assim, ó, tiro de meta você não pode bater não, você tá batendo de calcanhar, você não sabia nem chutar. Então isso é um indício que na linha você não tinha futuro no futebol. Não levava jeito. Com os pés jogava nada. Porque o meu irmão deixava. E teve mais algum irmão seu que virou jogador? Teve alguém da sua família que virou jogador também? Quer dizer, o meu irmão, o Davi, ele era muito bom jogador, mas amador. E esse eu agradeço ele, eu venci como goleiro, porque ele me treinava demais. E me ensinava, ó, você tem que fazer isso, fazer aquilo e tal, você vai ser um grande goleiro. Então, eu agradeço demais, hoje ele já faleceu, mas é meu compadre e me orientou demais. E eu gostava nós jogava com ele, e ele falava, não, você vai ser um grande goleiro, você não tem tamanho não, mas tem muita elasticidade. O que precisa para ser um bom goleiro? Olha, na atual conjuntura, se fosse hoje, eu nem treinaria pela minha altura. Porque hoje os goleiros têm que ter de 1,90 m para lá. E não pode ser gordo, ter muito reflexo, elasticidade. E hoje tem que saber sair jogando com os pés. Se não souber, ele vai passar fome. O Líbano mesmo reclamava que na época podia recuar e pegar com a mão, e isso facilitava muito a vida dos defensores e dificultava a vida dos atacantes. Realmente, na nossa época a gente podia fazer isso, recuar e pegar. Hoje já não pode fazer isso mais, né? Então por isso que eu falo que hoje os goleiros, além deles saber jogar debaixo dos paus, ele tem que saber jogar também na grande área, fora da área. Depois que eu parei de jogar futebol no Goiás, eu fui ser o primeiro treinador do Brasil de goleiros. E eu sempre falava com meus goleiros, ó, não é só com a mão que você vai sair jogando. Às vezes você vai ter que sair jogando com os pés. Então você tem que, às vezes, treinar. Se você bate com a esquerda, vamos treinar a direita. Se bate com a direita, vamos treinar a esquerda, porque tem hora que você precisa de utilizar essas duas pernas. Joel, qual que foi a sua grande característica? Você ficou conhecido no futebol, por quê? Por que você fez sucesso? Eu fiz sucesso aqui, não só aqui nos times que eu passava, porque pela minha altura eu tinha 1,73 m, hoje eu tenho 1,71 m, na época eu tinha 1,73 m, mas eu sempre fui muito rápido e tinha muita vontade e vergonha na cara. Eu não gostava de ser reserva, eu queria ser titular. Desse tamanhozinho eu tinha que ter algum mérito. E graças a Deus, os times que eu joguei, todos eles eu fui titular. Seu começo, daqui a pouco nós vamos querer saber, foi no interior de Minas Gerais. Mas daqui a pouco você tem uma história interessante para nos contar. Você quase começou sua carreira no Atlético Mineiro? Realmente. Eu fiz um teste. Daqui a pouco eu quero saber o que deu errado nesse teste para que você não tivesse prosseguido sua carreira na equipe do Atlético Mineiro. Você está ouvindo o Futebol de Goiás e suas histórias. João Paulo de Medeiros, Gerliezer Paulo, Vinícius Tondo. Fique ligado, Futebol de Goiás, hoje conta a história de Joel Marcelino. Linha do Tempo.
Década de 70. No dia 10 de maio de 1978, o Vila Nova entrou em campo pela primeira divisão do Campeonato Brasileiro e goleou o Rio Branco, no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica, no Espírito Santo, por 4-1, em jogo válido pela primeira fase. O Vila Nova era treinado por Paulinho de Almeida, que levou a campo Serginho, Herton, Zé Luiz, Egídio e Donizete. Edésio, Luizinho e Sérgio Luiz, Rangel e Fernandinho. O pequeno Polegar foi o artilheiro da partida com 2 gols. Luizinho e Rangel fecharam a conta. Década de 80. No dia 10 de maio de 1983, nascia em Goiânia Danilo Portugal Bueno Ferreira. Revelado pelo Goiás Esporte Clube, Danilo Portugal atuou como volante e completa 32 anos de idade neste domingo. Além do clube esmeraldino, onde jogou Taça Libertadores da América, Danilo Portugal atuou ainda em vários outros clubes, como Ipatinga, Vitória de Setúbal no futebol português, Ponte Preta, Fortaleza, Craque, Goiânia, Mineiros, dentre outros. Década de 2000. No dia 10 de maio de 2009, o Goiás fazia sua estreia no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. O time esmeraldino vacilou e, depois de abrir 3-1 no placar, permitiu o empate do Náutico em pleno Serra Dourada. O Goiás, de Hélio dos Anjos, teve em campo Arley, Gomes, Leandro Eusébio e Rafael Tolói, Fábio Bahia, Everton, depois Felipe Menezes, Ramalho, Júlio César e Zé Carlos, depois Amaral, Felipe e Arley. Os gols esmeraldinos foram anotados por Felipe 2 vezes e também por Júlio César. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. E Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, na edição deste final de semana. Nesta edição, vamos conhecer um pouco mais de Joel Marcelino dos Santos. Rafael. Joel, goleiro que vestiu a camisa do Goiás entre os anos de 1965 até 1973. Bom, Joel, e o que a gente quer saber é que como o futebol entrou na sua vida. Como é que você começou a jogar futebol? Qual foi o seu primeiro contato com a bola? Olha, contato com a bola foi no colégio, na escola, né? Que a gente ia mais cedo e naquela época fazia-se muitas aquelas bolinhas de meia. Essas meias que a gente usa no pé. A gente enchia ela de pano e eu amarrava e chutava aqueles gol a gol com aquela bolinha de pano. Aí eu tomei gosto de jogar futebol e de preferência no gol, porque lá você tinha que pegar as bolas, né? E chutar. E você era mais um exemplar na história do futebol brasileiro, mundial, daqueles meninos que pulavam o muro, fugiam da escola para jogar bola? Menino, se eu te contar que eu subia, meu pai detestava futebol, Deus que o tenha. Nunca gostou de futebol. Eu gostava tanto de futebol que eu subia em cima da casa que nós morávamos para assistir o jogo lá longe. Eu ficava em cima da casa assistindo futebol, tanto que eu gostava de futebol. Aí minha mãe ficava com dó, Deus que a tenha também, e me gritava, me chamava de Eli. Eli! Eu gritava, mãe, eu tô aqui em cima, vem cá. Não vou não, vem cá, cachorro, sem vergonha, vem! Aí eu chegava lá, ela me dava, naquela época, me dava R$2, uma pratona de R$2, e falava, você vai, compra meio quilo de sal, você vai ficar lá 20 minutos só, assistindo o jogo, e depois vem embora. Aí, então, quer dizer, minha mãe, Deus, nossa senhora, ela era amicíssima demais de mim, porque o meu pai detestava. E depois, quando eu virei profissional, escondido dele, ele tinha o maior prazer, quando nós ia jogar lá em Belo Horizonte, ia jogar lá no Independência, que é o Independência até hoje,
e jogar contra o Atlético, Cruzeiro, os times de coisa lá. Ele fazia a janta, a janta lá depois do jogo. A gente tinha que passar lá em casa, na casa. Eles comer um feijãozinho tropeiro. Aí eu ficava olhando e falava, velho, sem vergonha. Brigava comigo pra não ver futebol e hoje ele tem prazer. Mas porque eu tava na época, eu tava só no auge, né? E ele morreu, mas sentiu prazer porque eu cheguei a ser profissional. Que jogo que você assistia lá do telhado da sua casa? Qual era o estádio? Que time? Estádio, menino, é time amador lá. Que esse campão de terra. Você era doente mesmo. Não, eu adorava futebol, não. Mas é porque acho que de tanta raiva dele não deixar, eu acabei sendo jogador de futebol. E como é que você se tornou profissional? Profissional é o seguinte, como eu já falei anteriormente, eu era na várzea lá, era o terror. Aquele time lá, eu tinha dia que eu jogava, eu saía cedo de casa. O paredão. Tinha que ir na missa, porque é católico, se não for. Mas eu levava a chuteira enrolada, tudo enroladinho num papel. E botava naquelas portonas na igreja, eu botava atrás da porta ali. E assistia a missa, nem esperava o amém. Eu pegava o material e vazava. Aí só voltava de noite. Aí eu jogava no Expedicionário, eu jogava no São Francisco, jogava no Parque Achoelho. Os times que eu podia jogar, eu jogava. Tinha dia que eu jogava 4, 5 vezes. Isso em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte, amador. Aí, nessas lidas lá de jogo, os caras dando conselho. Não, cara, você tem que treinar, você tem que ir pro profissional e tal. Aí, por intermédio de um amigo meu, eu fui treinar no Atlético. Atlético no Galo das Alterosas? Mineiro. Fiz o teste, mais de 10 goleiros fazendo teste. Na época era o Cafunga, ficava lá escondido antigamente no Antônio Ascioli. Ele foi um senhor goleiro do Atlético. Ele ficava olhando lá, vendo se que levava jeito. Aí ele ficava lá dando a nota. E eu passei no teste. Nesse monte de goleiro que treinou lá, eu passei no teste. E tinha um jogo no domingo, no estádio Independência, contra o Botafogo, simplesmente o Botafogo de Garrincha, Quarentinha, Newton Santos naquela época. 58. Que era a máquina, que hoje a gente fala de Barcelona, Bahia, era o Botafogo. É fera. E eu ia estrear, eu tinha passado no teste. Você ia ser o goleiro titular do Atlético? Titular do Atlético Mineiro. Contra o Botafogo? Contra o Botafogo. Na sexta-feira, no coletivo Apronto, eu estourei o ligamento, tendão de Aquiles. E aí? Não tinha condição. Aí o massagista, Gregório, lembra até o nome dele, Gregório, do Atlético Mineiro. Ô negão, você deu azar demais, não tem a mínima condição, tá mancando, não aguenta. Como é que eu ia chutar, pegar o Botafogo no Mineirão, no Independência? Doido. De Quarentinha, Garrincha, Newton Santos, só fera. Goleiro era o Pompeia, acho que era o Pompeia na época. Sei que o Botafogo era um timaço. Bom, não foi possível. Aí eles arrumaram e pediram emprestado um Mussula na época. E o Mussula jogou. Pediram de quem? Do Cruzeiro, emprestado. O Cruzeiro, ele não estava jogando titular, pediram ele emprestado, que era reserva, e ele foi jogar. Aí, primeiro tempo, 4-0 pro Atlético Mineiro. Não, 4-0 pro Atlético Mineiro. E no Independência, e a galera vibrando e tal. E você, assim, perdi. Eu com o pé arrebentado lá, assistindo, né? E torcendo, falei, puta merda, eu tinha que estar nessa. 4-0, eu ia fazer miséria, já pensou? Menino, quando voltou o segundo tempo, 5-4, 4 gols do Quarentinha. O Garrincha de bravo, o doutor, ele é médico, na época, depois ele foi médico, acho que o nome dele, do lateral do Atlético Mineiro, cortava pra dentro, cortava pra fora, e ele caía naquele carvão, que era carvão ao chão lá, e ele ia no fundo e só tocava pro Quarentinha, ele vinha pegar de primeira, coitadinho do Mussula. 5-4. E o Tomazinho tava nesse jogo, né? Tomazinho jogava. Jogava no Atlético Mineiro nessa época. Ele sabe dessa história. Aí não deu certo, eu machuquei, falei, não vou mexer mais com futebol, não. Quanto tempo você ficou pra recuperar? Eu devo ter ficado uns 4 ou 5 meses. Você recebeu atendimento do Atlético? Recebi nada. Fez cirurgia? Eu ia fazer teste. Quer dizer, o massagista, nesse ponto, eu esqueci o nome dele. Não sei se o nome dele era assim, não sei. Sei que ele me deu uns remédios, alguma coisa, e eu em casa, botando água quente, compressa, pra me recuperar, foi uns 3 ou 4 meses, mais ou menos. Nem teve cirurgia? Não precisou de operar, não, graças a Deus. Porque distendeu só, né? Mas eu não pude dar, não preciso nem botar o pé no chão. Aí, falei, não vou mexer mais com bola, não. Me recuperei, fiquei bom, comecei a continuar a jogar minhas peladinhas. Aí um dia eu tô jogando uma sinuca lá
num barzinho lá com meus amigos. O Peter, que jogava nessa época, estava jogando o Asas de Lagoa Santa, falou, cara, vai lá no Asas, só tem um goleiro lá e ele é bom, mas só tem ele e tal, vamos lá e tal. Falei, vou mexer com isso não. Ele falou, não, vai, eu pago a passagem para você naquela época, duro, né? Aí pagou a passagem para mim, para internar em Lagoa Santa, que hoje é perto do aeroporto de Confins, a fábrica de avião. E realmente, o outro goleiro lá é o pai do Éder. Do Éder, Aleixo. O Aleixo era o goleiro, canhoto, grande pai Dedé. Eu cheguei lá e falei, não vou jogar nunca nesse time. O homem é grande. E treinei lá, mas dei sorte que o treinador gostou de mim, que não tinha goleiro também. Aí eu tinha que trabalhar na fábrica de avião. Eu nunca tinha mexido com negócio de avião, mas só... Você foi trabalhar na fábrica de avião? Avião lá em Lagoa Santa, lá fazia aqueles aviões teco-tecos. E os caras lá eram sargento, da aeronáutica, sabe? E esse time lá, Asa de Lagoa Santa. Fiquei lá, eu fiz um contrato, eles me registraram na federação e fomos jogar, acho que lá o goleiro titular era o Aleixo, muito bom goleiro, muito meu amigo. Fomos jogar em Sabará contra o Cirúrgica. E ele fechando o gol e o jogo duro, não sei lá, ele machucou, não sei se quebrou um dedo, uma luxação no braço. Aí o treinador, negão, vai lá. Eu fui. Menino, aí só deu o negrão. Só deu na parada. Ele falava assim, nossa, eu fico bobo, como é que você, desse tamanhozinho, e eu tô na sua reserva. Eu falei, porque eu sou bom pra Dedéu. Eu queria até encontrar com ele, se não já morreu. O filho dele eu conheci lá em Minas. Mas foi ótimo demais. Aí de lá eu saí, fiquei lá 2 anos mais ou menos, um ano e meio, 2 anos no Renascença, no Asa de Lagoa Santa. Do Asa de Lagoa Santa, eu jogando, os times tá tudo me querendo, eu fui pro Bela Vista de 7 Lagoas. Aí lá você jogou com o Jair Porrete. Lá o centroavante do meu time era o Jair Porrete. Não, ia demais dele. Por quê? Jair Porrete, o apelido dele é Jair Porrete. Agora você vai falar. Eu vou falar. Na época ele vai xingar eu. Nós trocava de roupa pra encontrar com as mulheres, namoradas. Ele só usava brim porrete, pô. Aí nós apelidou de Jair Porrete. Até hoje é meu amigo. E ele tinha uma namorada cuja namorada é a esposa dele, a Lúcia, ela trabalhava na fábrica. E nós, duro, Bela Vista, não pagava nós de jeito nenhum. Eu falava, Porrete, um emprestado que era dinheirinho pra nós tomar ao menos sorvete lá no bar, tomar Coca-Cola com pinga. Gente, eu já sofri nesse futebol. Ele não gostava, ele não gostava de brincar comigo. Era eu, o Gato, o Suil, que nós apelidamos de Jair Porrete. Ele só usava roupa de porrete, pô, brim porrete. Aí lá era uma rivalidade danada, democrata, tudo no mesmo arroz, o campo é no mesmo assim. Ó. E depois do Bela Vista, você foi para o Renascença. Joguei com o Wilson Piazza, joguei com o Wilton, joguei com o Rafael. São muitos jogadores, que naquela época o Cruzeiro tinha os jogadores que não faziam parte do profissional, chamava aspirante naquela época, né? Aí emprestava prestou pro Renascença. E do Renascença você foi para o futebol da Colômbia. Daqui a pouco a gente vai querer saber o que você foi aprontar na Colômbia, tá bom? Daqui a pouco. Joel Marcelino, ex-goleiro do Goiás, é o nosso convidado hoje aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. João Paulo, Gerliezer, Vinícius. Daqui a pouco voltamos com mais detalhes da história de Joel Marcelino. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. Em 1998, a Federação Goiana de Futebol idealizou a realização da Copa Goiânia para encerrar aquela temporada. Rebaixado no Campeonato Brasileiro, o Goiás não quis disputar a competição. Atlético, Goiânia e Vila Nova jogaram entre si em turno e retorno pelo título do torneio.
Após 6 rodadas, o Atlético conquistou o título com 9 pontos ganhos. O Vila Nova foi o vice com 7 e o Goiânia ficou na lanterna com apenas 1 ponto conquistado. Este é mais um título resgatado pela pesquisa que está sendo realizada pelo futebol de Goiás. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Voltamos aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Hoje, Rafael, Geliezer, João Paulo, para conhecer um pouco mais do carisma e das histórias de Joel Marcelino. Aqui tem histórias. E como é que você foi parar no futebol da Colômbia? É o seguinte, né? Eu jogava no Renascença, no Campeonato Mineiro. Primeiro, tinha futebol lá na Colômbia? E como, meu filho? O pior campeonato que eu disputei na minha vida. É um ano de campeonato, nunca viajei tanto de avião na minha vida. E Você tava no Renascença, e aí? Bom, aí o Ricardo Dias era o treinador do Renascença. Na época tinha uns 30 jogadores querendo ir pra Colômbia. E ele falou, não, negão, eu vou levar você comigo. Aí eu falei, beleza. E fui mesmo pra Colômbia. Ele levou a família dele, porque quando ele esteve aqui em Goiânia, o Ricardo Dias, e foi treinador do Vila aqui. E nós tivemos amizade com ele e a esposa dele, que morava no Hotel Presidente, ali na Avenida Anhanguera, ele é a esposa dele. Então eu fui lá em Minas, eu conheci quando nós voltamos, eu conheci o Ricardo e ele foi para a Colômbia e levou a esposa. E nós fomos para lá, para União Madalena, perto de Barranquilha. E lá foi eu, Rafael, o Piazza. Jailton. Não, Jailton já jogava lá, não jogava. Já jogava lá. No meu time, mas depois lá nesse União Madalena. O Olaci lá de Recife. Nós éramos 5 brasileiros. E levou, Deus que me perdoe, 2 filhos da Tereza, que é argentino, o bicho falso. Nossa senhora! Esses caras quase derrubou nós. 2 caras, nós era 5. Do time do União Madalena. E nós fizemos uma campanha muito boa. E graças a Deus, Deus me ajudava muito. Eu era sempre seleção, sempre um dos melhores no time. Então, no União Madalena. E o Ricardo gostava muito de mim. Então, não, você vai ser o meu goleiro. E lá eu fiquei quase 2 anos no União Madalena. E como é que um cidadão que sai de Pitangui, no interior de Minas, se comportou fora do Brasil? Não, no princípio... mó vexame, mó vergonha. Chegamos no restaurante, o dia que nós chegamos lá, chegamos de noite lá em Barranquilla, não, lá em Santa Fé. É a capital, né? Santa Fé, né? Onde é que tem? Bogotá. Em Bogotá, e fomos pro Hotel 5 Estrelas, e uma moral. Aí fomos jantar. Não sabia falar nem brasileiro, nem português direito, querendo falar. E o Dalmo, muito metido, Dalmo que jogava no Cruzeiro, foi pro Renascença. O garçom chegou, ele pediu. Eu não aguento. Coca-Cola é internacional, não é? Ele chegou e pediu o garçom uma cueca-cola. O cara ficou olhando pra cara dele e nós... Ele falou que vocês estão rindo, eu falei, de ser burro, Coca-Cola é internacional. Já foi o maior gafe. No Hotel 5 Estrelas que nós estamos hospedados. Aí nós fomos pra Barranquilla, mas quase um dia de viagem. Bogotá, e lá na beira do mar que nós morávamos, tinha praia, um campo muito bom. Maconha ficava assim, era vontade lá na rua. Porque lá é o país da maconha, Deus me perdoe. Os meus jogadores lá, tinha dia que nós íamos no jogo, eu falava, galera, hoje não, pelo amor de Deus, maneira, porque eu não vou aguentar o armisco. Você falou que tinha índio no seu time? Tinha índio, você precisa ver um tal do Valderrama.
O cara era índio, você jogava pra cá. Mas nosso time também era... O Ricardo falou assim, eu não aguento esse time. Eu falei, nós vamos levar porrada aqui, é tudo direito, Ricardo. Mas nós fizemos uma campanha até boa. Porque nós empatamos lá em Bogotá, em Cali nós ganhamos uma, empatamos uma outra. Nós pedíamos pro time do mesmo naipe, nosso pequeno. Tinha o Santa Fé e lá em Bogotá, Santa Fé, e tinha um outro, né? Esqueci o nome. Sei que era o clássico, América de Cali e Cali. O América e o Cali, né? E Quindío, tinha Manizales, tinha Barranquilha, o Júnior de Barranquilha. O campeonato era longo demais, um ano de disputas, só viajando. Tecnicamente era bom? Olha, por incrível que pareça, claro que você já saía lá de Barranquilha para jogar lá em Bogotá, é 2.700 metros de altura. A gente sofria, porque nós estávamos lá embaixo. Tinha que botar balão de oxigênio na gente. Primeiro jogo meu lá, eu jogando atrás, eu quase não falava muito, mas não corria, né? Eu quase morri. Mas então foi muito os primeiros meses, até que a gente se adaptou. Não rolou um frango lá, não? Nessa... Não, menino, eu era Ardilha Samária. O frango que eu tomei foi aqui, depois, até hoje eles me cobram, no Goiás. Depois chego lá, eu conto. Mas lá eles me apelidaram Ardilha Samária. Sabe o que é ardilha? É aquele bichinho mais rápido que você conhece. Eu era rápido demais, graças a Deus. Nossa, parecia que eu tinha tomado. Se existia maconha esse tempo, parece que eu só jogava dopado, porque eu era elétrico, sabe? Mas graças a Deus, eu nunca usei esse trem. E depois dessa passagem curiosíssima, folclórica pelo futebol da Colômbia, você ainda volta para o Brasil, passa pelo Metaluzina, treina rapidinho no Siderúrgica e teve uma rápida passagem também pelo Itaú de Minas. Onde eu joguei com o Tomazinho e o Paulo Gonçalves. Logo depois que eles saíram daqui, eles foram para Goiás, que eles é goiano. Eles saíram do Itaú e foram para Goiânia. Vim para aqui, para Goiânia. E eu fiquei lá em Belo Horizonte. Mas como eu tinha jogado lá com o Valdir, aí o Valdir me convidou para mim vir passear com ele aqui em Goiás. Aí eu vim passear em Goiás. Quando eu chego aqui em Goiás, vou lá, ele ia treinar no Goiás, eu vou treinar no Goiás, olha quem é o treinador. Tomazinho e o Paulo Gonçalves jogando ainda. Mas você veio aqui só pra passear? Não vim pra passear, não vim jogar, eu não queria. Falei, mexer com bola. Falei, Goiás tem futebol e o futebol aqui era bom na época. Porque tinha os 4 da capital que era tudo bom. Aí a minha transferência da Colômbia ainda estava lá ainda, que eu não fiz os contratos tudo. Naquela época fazia contrato por gaveta, um rolo danado, que um até hoje enrola, né? E naquela época eu lembro que o Joviro quase morreu do coração. Não tinha Joviro Rocha. Ele quase morreu do coração quando falou que pagou 600 merré naquela época pela transferência, só a transferência minha pra lá. Eu ainda pedi luva e tal, e o ordenado, mas não ganhava salário mínimo, nem salário mínimo era. Mas o Goiás naquela época não tinha prestígio. Ele era praticamente o 4º time da capital. Em termos. Primeiro, tinha 33 torcedores. Era o Jovir, a família dele, o Ailê Pinheiro, a família dele, o Arli Belo e a família dele. A segurado? E o segurado e a dona Maria, que a gente fina demais. Era os torcedores do Goiás. Aí tinha dia que nós ia jogar, tinha que levar menino de juvenil para completar o banco. Porque nós somos, em 65, nós quase desceu. Nós disputamos a decisão contra Torneio da Morte. Torneio da Morte contra o Riachuelo. E tem uma passagem que no primeiro tempo, o jogo começou às 7 horas. Eu jogando no gol da 67 ali, né? 74 lá, né? Aquela de baixo. Eu jogando de cada ali na avenida. O gol dali, Paranaíba. Então, de lá ventava e uma marimbondaiada lá no gol do goleiro. Marimbondo? Marimbondo. Eu pensava comigo, será que na hora que eu for pra lá, aqueles marimbondos vai vir com abelha, sei lá, não sei o que era não. E o goleiro ficava doidinho. Eu acho que era, não sei, eu lembro o nome do goleiro, que era do Riachuelo. Quando terminou o primeiro tempo, começou o segundo tempo, parou de ventar lá no gol, não tinha marimbondo nem nada. Nós ganhamos 5-2 ou 5-1, não sei. 5-2. 5-2, isso mesmo, 5-2 do Riachuelo. No segundo jogo, depois de empatar o primeiro. Empatamos o primeiro e nós ganhamos. Nós jogamos no domingo e o outro jogo foi na terça. Isso. Que naquela época foi na terça mesmo. Aí nós ganhamos 5-2, ou seja, 5-2. E no primeiro tempo, teve marimbondo, teve vento no gol do adversário. No segundo tempo acabou. Aí eu falei, os macumba que eles fizeram. E você viveu um momento de muita
apreensão. Como é que foi esse período? Desde o jogo de domingo até o jogo de terça-feira. Porque mudou técnico. Muda técnico, o então treinador Tomazinho sai, o Paulo Lázaro... Derrubaram isso. Não teve essa... Derrubaram o Tomazinho, coitado. Por que derrubaram ele? Mas meu filho, diretor de futebol é só quem ganha. Até hoje é mesmo, só troca as coleiras. Tá ganhando é Deus. Não tá perdendo... Tchau. Por isso que eu acho que tem que ganhar bem mesmo. E o Ailê, até aqui no futebol de Goiás, ele disse que foi no vestiário e brigou com vocês. Ele brigava mesmo, só que tinha uma coisa. Ele adora tanto o Vila que ele pagava o bicho adiantado. Em cheque pagava. Eu joguei muitas vezes com o bicho dentro da meia aqui, ó. Naquela época eu ganhava 70, ele pagava 100 reais. Eu falava, não entrego, não devolvo de jeito nenhum. Teve um jogo que nós empatou, eu falei, ele empatou, eu falei, não, foi bom, se empatou, tá bom, vai ficar com o bicho. Porque nós não devolvíamos. Mas ele ia mesmo, ele brigava, ele e o Ed, Deus que o tenha. Joel Marcelino é o nosso convidado hoje aqui no Futebol de Goiás, suas histórias. Rafael, e daqui a pouco a gente vai querer saber dele como é que foi levantar a taça depois do sofrimento do torneio da morte. Até porque ele foi campeão goiano em 66, em 71 e também em 1972. Daqui a pouco, mais histórias de Joel Marcelino. Biografia. Os personagens da nossa história. Valtuir Laureano Marques, o Tuíra, foi um dos jogadores mais polêmicos da história do futebol goiano. O meio-campista surgiu nas categorias de base do Goiânia, mas depois se transferiu para o Goiás, onde ficou famoso por provocar os vilanovenses antes dos clássicos. O jogador tinha o costume de falar à imprensa antes de enfrentar o Vila Nova que já havia recebido o bicho pela vitória sobre os colorados. Em uma das maiores negociações do futebol goiano nos anos 70, Tuíra trocou o Goiás pelo Vila Nova, mas não conseguiu repetir o sucesso que teve com a camisa esmeraldina. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. E Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. O Futebol de Goiás e suas histórias recebe hoje o goleiro Joel Marcelino dos Santos. Joel, que foi campeão goiano com o Goiás em 1966, 71 e 72. O que você se lembra do título de 66? A gente estava olhando algumas fotos aqui. Foi um título muito comemorado, né? E como? Uai, o Goiás nunca tinha sido campeão. 65 nós saímos do torneio da morte. 66 nós é campeão. E pior é que é o mesmo time de 65. Como é que explica um time ter passado tanto sufoco no ano anterior e depois ser campeão? A união dos jogadores e nós... Entre nós jogadores, eu pelo menos entre nós comentário entre nós pensamos assim, gente, não é que hoje as pessoas não jogam com amor, acho que joga, mas nós jogava mais com amor, mais a camisa, porque eu mesmo pensava, além de eu jogar no Goiás, eu trabalhei no Goiás 26 anos, eu pensava que se eu saísse do Goiás, eu ia passar fome. Primeiro, a maioria dos jogadores, agora não, agora os caras têm empresário e tudo. Naquela época, os jogadores queriam beber e mulherzada. E achava que as pernas não iam acabar, você ia ficar velho. Nós pensávamos dessa maneira. Inclusive, eu insisti depois, Paulinho de Almeida no Goiás, eu já tinha quase parando, ele cismou que eu tinha que voltar e eu ia fui fazer em Brasília exame para me voltar a jogar. Eu estava com quase 40 anos. Eu queria o quê com 40 anos? Desse tamanhozinho. A Mauri com 2 metros e tanto. Eduardo só cavalão. A Vandeir grandão. Só goleirão Goiás teve. O pequenininho era eu. Eu e o Edson. E goleiro negro era eu e o Edson. Só que o Goiás teve. E esse título de 66 foi comemorado até, Rafael, sobre o Vila Nova. Foi 4-2. E
dá pra lembrar o quê? De Joel, Baltazar, Macalé, Japonês e Dias. Pacuzinho e Índio, Eurípedes, Simval, Marrom e Paulinho. Marrom, Olha, esse time, nós só tinha esse time. O reserva nosso era... Alexandre não tá nesse time, não. Alexandre era juvenil. Eu devia estar no banco. Nós completávamos o time do Goiás com os juvenis, porque não tinha... O plantel do Goiás era pequenininho. Nós saímos de um rebolo em Torneio da Morte em 65, o mesmo time, campeão em 66. E em cima do Vila Nova, que era, naquela época, a rivalidade. Goiás, Vila, Goiânia e Atlético. Eram os 4 times aqui, eram os bons da capital. E dá pra dizer o que desse time aqui? Romualdo, Sérgio, Altamiro, Valdemar e Goiano, Gibrair e Celso, Elivelto, Fernandinho, Ney e Viquinho. Pô, esse time nós ganhamos de 4-2 deles. Inclusive o Fernandinho falava assim, nossa senhora, o que você tomou hoje? Você tá boletado, não é possível, você tá um cisco nesse gol. Eu falei, fica na sua, eu jogo sua bolinha que eu vou jogar a minha. Isso eu falei com o Pelé também. Tem uma defesa inesquecível? Com o Pelé. Eu joguei contra o Santos, em 68. 68. E aí você deu uma lição no Pelé? Não, o Pelé, a hora que ele foi ali na área lá, nós mandamos pra cozinha marcar ele, demos meio copo de vodka pro Pacuzinho. Onde é que o Pelé aí, uma hora ele foi falar com o Antoninho lá na beira do campo, no Estádio Olímpico ali. Aí o Pelé falou pra ele assim: o que você tá aqui? Ó, eles mandaram marcar o senhor. E eu vou marcar o senhor. Onde o senhor for, eu vou. Deus que eu tenho coisa. Então, quer dizer, aqui eu joguei com o Santos 2 vezes, aqui no Estádio Olímpico. Foi 1-1 e 1-0 pra nós. E em 66 o Goiás também jogou com o Santos, que foi aquele... que o Joel jogou. O Joel era o goleiro. O Pelé falou assim, mas você é um negrinho enjoado. Falei, ó, eu sei mais enjoado ainda, pô, tá? Joga sua bola que eu sei que você é bom. Mas aqui também eu sou bom aqui na minha, tá? Joel Marcelino. E depois do título de 66, o Goiás larga de ter aquela pecha, larga de ter aquela marca de ser o 4º time da cidade que você falou há pouco? Não é que ele deixa, não. Em 66, o nosso plantel era resumido. Aí nós fomos campeão, depois veio modificando, veio contratando jogadores, aí veio 67, aí os outros times também se reforçaram. Então, acho que em 60, eu lembro que até o Catalão foi campeão. Em 67. 67, isso mesmo, em cima do Atlético. Nós ficamos em 3º lugar. E nossa história se olha. Depois o Goiânia foi campeão e depois o Vila. Aí quando foi em 73 eu parei. Só que antes de você parar, você foi campeão em 71 e 72. Em 71 nós fomos campeões. Aí deu Goiás 71, 72, seguido, bicampeão. E antes dessas histórias, vamos com a dica Colatex, Rafael. Que tal deixar seu ambiente mais bonito, vibrante e alegre? Aposte nesta combinação: tropical verde-limão e amarelo canário. Disponível na linha Colatex Super e na linha Gold. Tintas Colatex, pintando com arte. E, seu Joel, você veste a camisa do Goiás de 65 a 73. Como é que foi decidir parar de ser jogador? Por que o senhor quis parar? Olha, eu não quis parar, eles me pararam. Eu fui até em Brasília fazer exame, disse que eu tava cego. Eu dei uma furada no estádio ali. Ah, e aí o frango. Não, esse não foi o frango. O frango foi contra a Napolina. Como é que foi o frango? Tava chuviscando, 7, 8 horas da noite, mais ou menos, nós estávamos jogando à noite. O reflector do estádio, porque hoje é uma merda, né? Hoje deve estar bom. Aí... O cara deu um bico lá da intermediária, mas lá de longe mesmo. E eu empolgado, né, tal, a grama molhada, eu levei a mão e olhando pra sair jogando. Aí não vi a bola, ela não chegou nem ultrapassar a linha direita, debaixo da perna. Aí você já viu quantas mães que me xingaram, né? Gaveteiro, sem vergonha, nego, safado. E eu ouvi aquilo tudo, eu falei, ainda bem que eu tenho um punhado de mãe, não tem problema. Mas, então, futebol é difícil demais. Então, e essa do cego? Que o povo achou que você tava cego? Não, é porque uma furada que eu dei, quadrangular, nós jogávamos muito quadrangular. Vinha time de Belém, de São Paulo, do Rio, e fazia quadrangular aqui. Goiás, Goiânia, Paysandu e... Como é que chamou o time lá de Belém? Remo. Os 4. Quadrangular.
Goiás e Remo. No gol lá do fundo da 74. O cara rolou uma bola, eu saí. Saí, gente. Chutei o vento. Aí eu fiquei parado, eu olhei, o estádio Olímpico estava lotado, que era quadrangular, 2 jogos. Eu olhei para ver se a galera tinha sentado, eles estavam tudo em pé, assim, não é em pé, meio em pé, mas nem em pé, nem sentado, esperando a sequência. Quando eu olhei para trás, estava o Alexandre e o Macalé, dando bicicleta, cheio de terra, aquele... Aí eles queriam me matar no vestiário, furada que você deu, seu fiado, pô. Falei, essa também fura, pô. E até hoje eu morro de vergonha. Mas que furada, quase estourei o menisco. Eu saí com toda vontade, peguei só o vento. E fiquei parado, e tô vendo a massa lá. Não sentaram, não gritaram, eu falei, vou esperar. Não foi gol. Não foi gol, graças a Deus. Quando eu ia pra trás, tava Alexandre dando bicicleta, o Macalé, o Baltazar, que, nossa, o jogador, a defesa do Goiás tá tudo desesperado, atirando a bola. E quem falou que você tava cego? Aí o Jovírio Rocha, o diretor, falou, ó, ele tem que parar, ele tá cego. Mandaram ele pra Brasília fazer exame. Aí o Paulinho de Almeida veio treinador, falou, não, você tá bem demais, você não tá cego, não. Eu empolguei. E treinava, menino, porque eu treinava goleiro, né? Sempre tive um biotipo bom. E eu treinava os goleiros e ele falou, não, você vai ser o meu goleiro, Paulinho de Almeida. Aí depois eu falei, não, Paulinho, não vai dar não. Aí me falaram, não, você vai ser treinador de goleiro. Primeiro treinador de goleiro que teve no Brasil fui eu. Eles falaram que é o Valdir. Não, mas foi aqui em Goiás. Eu parei em 73 e em 75, 76 eu comecei a treinar goleiro. E você trabalhou no Goiás até quando? Fazendo o quê, inclusive? Eu treinava as categorias de base, depois fui ser treinador de goleiro e aí eu saí do Goiás em 86. Fui para o Atlético, ser treinador de goleiro, fui campeão. Saí do Atlético, fui para o Vila, fui campeão em 93, treinador de goleiro. E encerrei minha carreira no Goiânia, treinador das categorias de base. Joel, muito obrigado por ter compartilhado várias das suas histórias conosco. Eu que agradeço a vocês a oportunidade da gente lembrar. Eu tenho muita memória, tem dia que eu deito ali na minha cama e me fica passando aquilo tudo. E dando risada gostosa. Aí eu fico rindo, meu Deus do céu, nossa, aquela bola. Porque eu tinha um negócio comigo, eu fazia toda uma autocrítica das minhas atuações. Eu acabava de jogar, eu fazia uma autocrítica, como foi minha atuação, para me procurar melhorar no próximo jogo. Eu sempre tinha isso comigo. Hoje você fica tentando refletir. Não, refletindo, eu fico assim, nossa senhora. Aí, outro dia eu sonhei que eu ia jogar de novo, olha. Depois de velho, eu falei, não, eu tô doido mesmo, eu tô ficando velho. Sonhei empolgado, eu devo ter dado até chute na minha mulher, porque... Falei, acho que eu vou voltar a jogar de novo. Mas foi só no sonho. O Indy mandou te chamar de uma coisa, mas eu não tenho coragem de falar. Não pode falar. Outro dia eu falei isso lá no Serra Dourada. Porque ele que botou esse apelido em mim. Qual que é o apelido? Galinha Preta. É a mãe dele, que já morreu, tadinha. Essa Galinha Preta é o seguinte. Deixa eu te contar a história. Nós terminava de treinar ou jogar, a gente ia namorar e ia pra gandaia. E eu tinha uma capa preta. Sabe umas capas pretas que existia, que tem um capu? Eu tinha uma capa preta chovendo, fazendo fio, eu usava aquela capa preta. Aí o compadre me chamou. Não era compadre ainda não. Nós era gandaieiro. Você parecendo uma galinha preta. E pegou. E essas galinhas que jogaram lá no campo, na Serrinha uma vez. Jogaram lá? Jogaram. O Juquito era o treinador do Vila. E nós era o treinador nosso era o... Ai, gente, como é que é o nome dele? Jogou no Santos. Lá de Santos, São Paulo, me cachorro. Um treinador de nome. E a mulher dele morria de medo de macumba. Esqueci o nome dele. Ricardo Dias, não. Como é que é o nome dele? Dino Sani. Dino Sani. A mulher dele morria de medo de macumba. Aí jogaram as galinhas lá na Serrinha. O Juquito era o treinador, jogou 2 galão. Aí todo mundo, é macumba. Eu falei, mata e vamos fazer a farofa. Fizeram a farofa, nós comemos, enfiamos 4-2 no Vila. Joel Marcelino, o popular Galinha Preta, foi o nosso convidado no Futebol de Goiás. E suas histórias, com gosto de quero mais. João Paulo, Gerliezer, Vinícius. Ficamos agora com um quadro que não é de alegria dos goleiros. Vem aí, o Museu do Gol.
hora de vibrar. É hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Números contam a história do espetáculo. 8 minutos do clássico do ano. Vai, Jair pode marcar a ponta, tira a gol. É hora de Museu do Gol. No dia 10 de maio de 2014, o Atlético foi a Natal enfrentar o América pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O time comandado por Marcelo Martelotti chegou a estar perdendo e virou o jogo com Júnior Viçosa. O resultado final foi 3-3. O último gol atleticano você confere na voz de Newton César. Olha o Atlético chegando, bola Pedro Bambu na linha de fundo, cruzou, Viçosa balançou, 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 gol! Viçosa pode vibrar, nação atleticana, é o gol da vitória, Júnior Viçosa, ele é 10, esse cara é 10, foi ele que colocou lá dentro. Sofria como Fica por aqui a edição de número 58 do programa Futebol de Goiás e Suas Histórias. Agradecendo as palavras de duas pessoas que nos abordaram na festa Melhores do Goianão, com muitos elogios, muito carinho ao nosso projeto. Ronaldo Fragoso e o Marco Antônio do Shopping do Escritório, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Contamos com vocês todo domingo a partir do meio-dia. Abraçando ao Paulo Roberto, atleticano lá de Campinas, sempre ligado no futebol de Goiás. Mais curiosidades, mais histórias, mais informações? Acesse futeboldegoias.com.br. Um grande abraço, até o próximo final de semana.